Capítulo 9. Um advogado. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. Uma ideia parecida com a de intercessão é a de advocacia. As duas noções se sobrepõem, mas há uma nuance ligeiramente diferente entre as palavras gregas para cada uma delas. A intercessão transmite a noção de uma mediação entre duas partes a fim de reuni-las. A advocacia é semelhante, mas possui a noção de se alinhar com outra pessoa. Um intercessor se posiciona entre as duas partes. Um advogado não apenas se posiciona entre as duas partes, mas se adianta e se junta a uma das partes quando esta se encontra com a outra. Jesus não é só um intercessor, mas um advogado. Da mesma forma que a intercessão, a advocacia de Cristo é uma doutrina negligenciada na igreja contemporânea, embora flua diretamente das profundezas do coração do próprio Cristo. Bunyan escreveu um livro sobre Hebreus 7:25, o principal texto sobre a intercessão celestial de Cristo. Ele escreveu outro sobre 1 João 2:1, o principal texto sobre a advocacia celestial de Cristo, o qual diz: Meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A mensagem do Novo Testamento sobre a graça faz diferença moralmente. O Evangelho nos conclama a deixar o pecado. João afirma expressamente que ele escreveu sua carta a fim de que seus leitores não pecassem. Se essa fosse a única mensagem da carta, já seria uma exortação válida e adequada, mas nos esmagaria. Precisamos não só de exortação, mas também de libertação. Precisamos de Cristo não só como Rei, mas também como amigo. Não apenas acima de nós, mas também próximo a nós. E isso é que diz o final do versículo. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A palavra grega traduzida em 1 João 2:1 como advogado, paracletos, é utilizada 5 vezes no Novo Testamento. As outras 4 ocorrências se encontram no discurso no cenáculo em João 14 ao 16. Todas se referindo ao ministério do Espírito Santo depois da ascensão de Cristo. É difícil captar o sentido de paracletos com apenas uma palavra em português. A dificuldade se reflete na diversidade de traduções, incluindo consolador, auxiliador, conselheiro, encorajador, paraclito, advogado e valedor. Muitas dessas traduções possuem uma nota indicando outras leituras possíveis, refletindo a dificuldade de captar paracletos com uma única palavra em nosso idioma. A ideia é que alguém aparece em favor de outra pessoa. Talvez advogado seja a palavra mais próxima em português para expressar o papel de um paracleto. Alguns teólogos latinos do primeiro século cristão, como Tertuliano e Agostinho, frequentemente traduziam o paracletos do Novo Testamento como advocatus. O texto de 1 João prossegue imediatamente para dizer que Jesus também é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 2:2. Jesus ser nossa propiciação significa dizer que ele aplaca ou desvia a justa ira do Pai contra nossos pecados. É um termo jurídico que descreve a realidade objetiva. Cristo, nosso advogado, com certeza transmite uma conotação jurídica para nós. Mas na antiga literatura grega, fora do Novo Testamento, tem mais a ver com uma realidade mais subjetiva, expressando uma profunda solidariedade. Jesus compartilha conosco de nossa real experiência. Ele sente o que sentimos. Ele se aproxima. Ele se manifesta caridosamente em nosso favor. De quem ele é advogado? O texto nos responde: de qualquer um. A única qualificação exigida é o desejo de ser representado por ele. Quando receberemos os benefícios da sua advocacia?
O texto não nos responde que teremos um advogado, mas que temos um advogado. Todos que estão em Cristo têm, nesse exato momento, alguém falando por ele. Porque esse advogado é capaz de nos ajudar. O texto nos responde: ele é justo. Ele e ele somente. Nós somos injustos. Ele é justo. Até o nosso melhor arrependimento por nossos pecados se contamina com mais pecado, precisando de perdão. Vir ao Pai sem um advogado é desesperador. Estar assistido por um advogado que veio e me buscou ao invés de esperar que eu o procurasse, que é justo de todas as formas que eu não sou, essa é a nossa serena confiança diante do Pai. Vamos olhar mais de perto a diferença entre a intercessão de Cristo e a sua advocacia ao notar a diferença entre Hebreus 7:25 e 1 João 2:1. Hebreus 7:25 afirma que Cristo sempre vive para interceder por nós, enquanto 1 João 2:1 afirma que se alguém pecar, temos um advogado. Você percebe a diferença? A intercessão é algo que Cristo sempre faz, em contraste à advocacia que é feita quando surge a ocasião certa. Aparentemente, ele intercede por nós devido à nossa pecaminosidade geral, enquanto advoga por nós por pecados específicos. Bunyan explica da seguinte forma: Cristo, como sacerdote, vai antes e Cristo, como advogado, vem depois. Cristo, como sacerdote, intercede continuamente. Cristo, como advogado, no caso de grandes transgressões, pleiteia. Cristo, como sacerdote, precisa agir sempre, mas Cristo, como advogado, apenas às vezes. Cristo, como sacerdote, age nos tempos de paz, mas Cristo, como advogado, em tempos de briga, tumulto e duros litígios. Portanto, Cristo, como advogado, constitui, por assim dizer, uma reserva e a sua oportunidade de se levantar e pleitear é quando os seus estão revestidos de algum pecado imundo em que ultimamente têm caído. Observe a natureza pessoal da advocacia de Cristo. Não é uma parte estática de sua obra. A sua advocacia se monta quando a ocasião exige. Em nenhum lugar a Bíblia ensina que depois de sermos unidos salvificamente a Cristo, pecadores horrendos se tornam uma coisa do passado. Pelo contrário, é durante o nosso estado regenerado que nos sensibilizamos mais profundamente com a impropriedade de nossos pecados. Os nossos pecados parecem muito mais pecaminosos depois de nos tornarmos crente do que antes. E não é apenas a percepção que sentimos de nossa pecaminosidade que continua. Realmente continuamos pecando depois de nos tornarmos crente. Às vezes, são os pecados bem grandinhos. E é para isso que a advocacia de Cristo serve. É a maneira de Deus nos encorajar a não jogar a toalha. Sim, nós falhamos enquanto discípulos de Cristo. Mas a sua advocacia em nosso favor supera os nossos pecados. A sua advocacia fala mais alto que nossas falhas. Ele vai cuidar de cada detalhe. Quando pecar, lembre a sua posição jurídica diante de Deus por conta da obra de Cristo. Todavia, lembre também o seu advogado perante Deus por causa do coração de Cristo. Ele se levanta e defende a sua causa, baseado nos méritos do sofrimento e morte dele. A sua salvação não se trata de uma fórmula salvadora, mas de uma pessoa salvadora. Quando você peca, a força da determinação dele cresce ainda mais. Quando seus irmãos e irmãs fracassam e tropeçam, ele advoga por eles, porque ele é assim. Ele não aguenta deixar nos defendermos sozinhos. Considere a sua vida. Como você pensa que é a atitude de Jesus com aquele cantinho escuro da sua vida que só você conhece? Aquela dependência exagerada do álcool, aquele temperamento que explode vez ou outra, aquele negócio mal explicado com suas finanças,
Aquela vontade inveterada de agradar as pessoas que parece gentileza, mas você sabe ser temor dos homens. Aquele ressentimento entrincheirado que vaza em acusações por trás das costas. Aquele hábito de usar pornografia. Quem é Jesus nesse momento de trevas espirituais? Não estou perguntando quem ele é depois que você vence esse pecado, mas quem ele é enquanto você está bem no meio desse pecado. O apóstolo João diz: ele é aquele que se levanta e desafia todos os acusadores. Segundo Bunyan, Satanás tem a primeira palavra, mas Cristo tem a última. Satanás fica sem palavras depois do argumento de nosso advogado. Jesus é o nosso paraclito, o nosso defensor reconfortante, aquele mais próximo do que esperávamos, e o seu coração é tal que ele se levanta e fala em nossa defesa quando pecamos, não depois que passamos por isso. Nesse sentido, a sua advocacia já é a nossa vitória sobre o pecado. De fato, somos convocados a deixar os nossos pecados e nenhum cristão saudável sugeriria o contrário. Quando escolhemos pecar, abandonamos a nossa verdadeira identidade como filhos de Deus, chamamos a miséria para as nossas vidas e desagradamos o nosso Pai Celestial. Somos chamados a amadurecer em direção a níveis mais profundos de santidade pessoal à medida que caminhamos com o Senhor. Aumentamos nossa consagração e atingimos nossos degraus de obediência. Contudo, quando não o fazemos, quando escolhemos pecar, ainda que abandonemos nossa verdadeira identidade, o nosso Salvador não nos abandona. É nesse exato momento que o seu coração entra em erupção em nosso favor, numa advocacia renovada nos céus, com uma defesa ressoante que silencia todas as acusações, surpreende os anjos e celebra o abraço do Pai de nós a despeito de toda a nossa bagunça. Que tipo de cristão essa doutrina cria? Seres humanos caídos são advogados naturais de si próprio. É o que flui naturalmente. Justificativas e defesas de si mesmo. Não precisamos ensinar criancinhas a inventar desculpa quando são pegas no flagra. Os nossos corações caídos instintivamente fabricam razões para que o nosso caso não seja tão ruim assim. A queda se manifesta não só no nosso pecar, mas também na nossa resposta ao pecar. Minimizamos, damos desculpa, explicamos de outro jeito. Em resumo, nós falamos mesmo que apenas em nossos corações, em nossa defesa. Advogamos em causa própria. E se nunca mais precisássemos advogar em causa própria, porque já temos alguém cuidando disso. E esse advogado soubesse exaustivamente sobre como somos caídos, mas fosse capaz de fazer uma defesa melhor que qualquer um de nós. Sem colocar a culpa em outra pessoa, sem desculpas esfarrapadas, que são nossas estratégias mais comuns, mas perfeitamente justo, apontando para o seu sacrifício totalmente suficiente e os sofrimentos na cruz em nosso lugar. Seríamos livres. Livres da necessidade de nos defender, de aumentar nosso valor próprio por nossos esforços, de desfilar silenciosamente nossas virtudes na frente dos outros enquanto dói no nosso subconsciente saber nossa inferioridade e fraqueza. Podemos deixar a nossa causa com Cristo, o único que é justo. Bunyan explica melhor. Cristo pagou por nós o preço de sangue. Mas isso não é tudo. Cristo, como capitão, venceu a morte e a sepultura por nós. Mas isso não é tudo. Cristo, como sacerdote, intercede por nós nos céus. Mas isso não é tudo. O pecado ainda está em nós e conosco, e se interpõe entre tudo que fazemos, quer no âmbito religioso, quer no âmbito civil. Pois não só nossas orações e nossos sermões, nossos ouvidos e nosso pregar, mas nossas casas, nossas lojas, nossos negócios e nossas camas estão todos poluídos com pecado.
Nem o diabo, nosso adversário, de dia e de noite se cansa de contar nossas transgressões ao Pai, argumentando que deveríamos ser deserdados para sempre por isso. Mas o que faríamos se não tivéssemos um advogado? Sim, se não tivéssemos alguém para nos defender. Sim, se não fosse por aquele que pode vencer e que fielmente executaria o seu ofício por nós. Bem, a morte seria certa. Porém, já que somos resgatados por ele, vamos, quanto a nós, colocar as mãos em nossas bocas e nos calar. Não minimize o seu pecado, nem dê desculpas para ele. Não se defenda. Simplesmente o leve àquele que está à direita do Pai, advogando por você com base nas feridas dele mesmo. Que a sua injustiça, em toda a sua escuridão e desespero, leve-o a Jesus Cristo, o justo, em toda a sua luz e suficiência.